Aleluia, glória a Deus, bom dia, boa tarde, boa noite, aqui é de dia, noutros dias será de tarde, noutros dias será de noite. Hoje uns ouvirão a palavra de Deus de madrugada, mas nós estamos aqui hoje, dia 24 de agosto do ano 2025, glória a Deus. Domingo, em Quarteira, na Ruária dos Santos, número 353, junto ao Café Alex, glória a Deus. E estamos aqui para louvar, adorar a Deus e declararmos a palavra de Deus em nome de Jesus. E há um convidado de honra hoje neste lugar que é o Senhor Santo e Espírito. Não estamos aqui por sermos todos amigos, é família, tudo é bom, mas estamos aqui por causa de Jesus. Não de Jesus religioso, mas de Jesus que é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. É o caminho para eu seguir, é a verdade para eu seguir e é a vida para cada um de nós servir. Então tudo o que fizermos deve estar alinhado com a palavra de Deus. Afaste-se da idolatria, glória a Deus, tudo aquilo que Deus abomina, da idolatria, dos horóscopos, de consultar signos, de fumadores, todas essas coisas afastam Deus da sua vida. E o que é que nós fazemos com a nossa vida aqui na terra em nome de Jesus? Então a Bíblia diz que tudo tem fogo, louva ao Senhor. Fogo é vida. Então graças a Deus que eu tenho vida. Graças a Deus que hoje acordei com vida. Graças a Deus que nós estamos aqui ao vivo porque Deus nos deu vida em nome de Jesus. E diz em João capítulo 4, versículo 23 e 24, diz que vem a hora. Então hoje é o tempo da hora. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não adorarão a Maria, adorarão o Pai, em espírito e em verdade, porque o Pai procura os tais que assim o adoram. Deus é espírito, diz em João, capítulo 4, versículo 24. No outro dia alguém dizia, mas Deus disse, onde é que está na Bíblia? Então se Deus disse, e então muitos brasileiros têm a mania de dizer Deus disse, mas não está alinhado com a palavra de Deus. Porque Deus é espírito, importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória a Deus. Então eu vou convidar as pessoas, uns a ficarem deitados, outros sentados, outros de pé, se pudermos ficarmos de pé, e vamos louvar e adorar a Deus em nome de Jesus. E glória a Deus que eu posso me levantar, glória a Deus que eu posso correr, glória a Deus que eu posso caminhar. Mas se porventura não pudesse, ficava sentado. Se não pudesse ficar sentado, ficava deitado, ficava a nadar. Mas vamos louvar a Deus. Aquele que está sentado vai se levantando em nome de Jesus. Que Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. Então hoje o título da mensagem é falar o que Deus diz, não é o que eu acho. Anda com os sábios e serás sábio, anda com o tolo e serás tolo, glória a Deus. Então Deus quer que nós sejamos sábios. Então andar com pessoas de Deus, pessoas ungidas de Deus, não é só que têm os talentos, pessoas ungidas com Deus, com a presença de Deus, anda com os sábios e serás sábios, mas o companheiro do tolo será afligido, glória a Deus. Então escolha as suas companhias. Se andar com pessoas de álcool, você um dia torna-se alcoólico. Se andar com pessoas de droga, você um dia torna-se drogado. Então afaste-se dessas pessoas, fale de Jesus, se eles quiserem vir, são bem-vindos, mas não esteja com essas pessoas com escarnecedores, com pessoas que dizem que a cura não é para hoje, o batismo no Espírito Santo não é para hoje, então todos os dias precisamos de tomar banho para não cheirarmos mal o nosso corpo, para andar limpinho. Espiritualmente é da mesma maneira, glória a Deus. Até podia já pregar, tenho unção de Deus já para pregar, mas vamos louvar ao Senhor. Isabel, o que é que vamos começar para louvar? Este é o dia que fez o Senhor. Queres falar alguma coisa ou vamos já louvando em nome de... Vamos louvando ao Senhor neste dia. As violas vão tocando, os pianos vão tocando, os nossos corações vão cantando e louvando ao Senhor com o nosso coração em nome de Jesus.
e declaramos o Espírito Santo de Deus que Ele é bem-vindo neste lugar, em nome de Jesus. Santo Espírito, tu és bem-vindo neste lugar, porque nós vamos cantar, mas é com a tua ajuda. Vamos louvar com a tua ajuda, vamos adorar com a tua ajuda. Vamos falar a palavra e vamos ouvir a palavra com a tua ajuda. Vamos semear aquilo que tu já nos deste em nome de Jesus. E te louvamos e te agradecemos já pela tua presença, pelo teu amor nas nossas vidas, Senhor, pelo perdão dos nossos pecados, por estarmos aqui cheios de vida e cheios de saúde em nome de Jesus. Te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome do Senhor Jesus. E faça esta oração debaixo da tua presença, glória a Deus. Sem a tua presença não sei falar, Senhor. Com a tua presença falo e continuo a falar e falo e te louvo e te agradeço pela tua presença em nome de Jesus, Senhor. Obrigado. Amém. Aleluia. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Este é o dia que fez o Senhor, regozijemos e alegremos nele. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Celebrai na presença do Senhor, pois Ele é digno de louvor. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Louvai, cantai louvores ao seu nome. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, o Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor de tudo, e só no seu nome há salvação. Jesus é o Senhor de tudo. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Jesus Cristo é o Senhor de tudo, Senhor de toda a terra. Há um só Deus sobre as nações, um só Senhor. Nós nos alegramos aqui na terra e lá no céu também com este louvor, com a adoração. No seu nome há salvação. O céu se conecta connosco. Nos cria o Senhor de tudo. Há um só Deus sobre as nações. Pai, procura os que o adoram, mas adoram em espírito e em verdade. De tudo, e só no seu nome há salvação. Aquele que tira os receios do nosso coração. De tudo. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana,
Hosana, Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor nosso Deus. Hosana nas alturas. Exaltamos teu nome com coração de louvor. Exaltamos-te, Senhor nosso Deus. Hosana nas alturas. Vem-me guiar. Quero contigo andar. Vem-me guiar. Em ti vou confiar. Vem-me guiar. Quero contigo andar. Vem-me guiar. Em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão, mais e mais forte. Vem-me guiar, vem-me guiar. Quero contigo andar, vem-me guiar. Em ti vou confiar. Minha alma anseia por te amar, viver pelo toque da tua mão. Vem mais forte, vem-me guiar. Abre, Senhor, abre, Senhor, os meus lábios e a minha boca entoará teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai, ó Rei, a ti, Pai, o sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entra agora nos teus átrios, meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato, tudo te entrego. Abre, Senhor, os meus lábios, ó, todos te adoramos, e a minha boca entoará teu louvor. Cantai com júbilo, celebrai, ó Rei, no sacrifício de louvor oferecei. Pai Santo, entro agora nos teus átrios, meu coração brota de alegria por poder estar aqui na tua presença, como filho amado e grato, tudo te entrego. Manda, Pai, te louvo e te agradeço. Estamos adorando o nosso Pai. Abba, Pai, teus mãos a ti levar, ó Pai. Hoje teu amor, temos um Pai que cuida de nós, e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te, Abba, Pai, Abba, Pai, te louvo e te agradeço, Abba, Pai,
as mãos a ti levando, pois teu amor e grande poder me atraem, me levanto ao adorar-te. Abba, Pai, oh, nós estamos em terra santa e eu sei que anjos ao redor, aqui anjos, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar ao Rei, vamos louvar a Jesus, em sua presença nós estamos em terra. Oh, vamos louvar a Jesus, oh, Jesus, em sua presença nós estamos em terra santa. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Molda a minha vida ao teu querer. Eu quero ser um vaso novo, mais de ti, mais do teu Espírito, mais da tua unção, mais de ti, mais da tua luz, mais de ti, Jesus. Deixo água viva inundar o meu ser. Deixo o Santo Espírito tomar conta do meu viver. Toda a dependência que perturba a minha mente, todos os meus fardos a Ele eu entrego. Pai, 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 Jesus, 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 Espírito, 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 Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, dei bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar com o seu coração. Omnipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo a este lugar, oh, mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar e à minha vida. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar. Omnipotente Pai, de graça. oh, o Espírito Santo de Deus está aqui. És bem-vindo
a este lugar, oh, mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo a este lugar, cura, Santo Espírito, Espírito, és bem-vindo a cura alergias da pele, Santo Espírito, onipotente Pai, problemas de esporões nos pés, cura, Santo Espírito, problemas nos joelhos, cura, és bem-vindo a este lugar, Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida, à minha vida. Santo Espírito, és bem-vindo à minha vida, onipotente Pai, de graça e amor, és bem-vindo à minha vida. Shelama Maria, vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos, ó vinde adoremos a Cristo, Senhor, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Ele toda a glória, a Cristo, Senhor, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno, pois só Jesus és digno do nosso louvor. Shelama Maria, Corilla Mama Maria, Mama Maria, Corilla Mama Maria, se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se As tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vá-se a jornada é pesada, se te cansas na caminhada, segura na mão de Deus e vá, segura, orando, confiando e a palavra confessando, segura na mão de Deus e vá, segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vós segura, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Aleluia! Não temas, segue adiante e não
mas segura na mão de Deus. E vai, como é que segura? Orando, confiando e a palavra confessando. Segura na mão de Deus e vai, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. O Espírito do Senhor sempre te revestirá. Segura na mão de Deus e vai. Jesus Cristo prometeu que jamais te deixará, mas segura na mão de Deus e vai mais uma vez, segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás, mas segura na mão de Deus e vai. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvamos e agradecemos a Deus por este louvor, por esta adoração. Podíamos continuar aqui mais tempo, glória a Deus, mas para ouvirmos também a palavra de Deus, então paramos aqui o louvor com a presença de Deus. Os irmãos podem todos sentar. Glória a Deus, sejam todos bem-vindos a esta multidão que está aqui, as pessoas todas que nos assistem, glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Então louvamos mais ou menos meia hora, porque Deus nunca vê se nós louvarmos menos de meia hora, estou a brincar. Mas para trazermos Deus até nós, temos que louvar e adorar de coração. Há pessoas que gastam uma hora no ginásio e para Deus oram 10 minutos. E depois querem ter músculos espirituais muito fortes. Então a gente, para ter músculos espirituais muito fortes, tem que ter comunhão com Deus. E é o Espírito Santo de Deus que nos ajuda, glória a Deus. Há pessoas que em determinadas igrejas seguem a Bíblia, há lá os supostos ungidos deles, as pessoas que se dizem testemunhos de Jeová, que são testemunhos falsos de Jeová, e então há lá os ungidos deles, e então os ungidos deles, os supostos ungidos deles, têm lá a revelação da palavra de Deus e os outros têm que seguir aquela revelação. Os católicos também, lá o Papa tem a revelação e vem por aí abaixo, a precisão à Maria, a veneração à Maria, todas essas coisas, e as outras pessoas seguem aquilo tudo. Muitos evangélicos também, muitas igrejas cristãs, têm lá o suposto apóstolo ungido, que é ungido, mas às vezes foge do rumo de Deus e da chamada de Deus, e Deus o chamou, por isso precisa ter comunhão com Deus, e seguem lá todos os ensinos do ungido, os livros do ungido e tudo mais, mas quem saiba, quem morreu por nós é Jesus. Claro que temos que seguir homens, mas homens de Deus ungidos, com a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje o título da minha mensagem é falar o mesmo que Deus diz. Mas eu creio que é importante mantermos a presença de Deus. Termos comunhão com Deus todos os dias, andarmos bonitos, arranjados e perfumados, resolver as nossas situações. Então uma pessoa que já entregou a vida a Jesus, que acredita em Jesus, não deve de fazer para contrair dívidas. E se tem problemas financeiros, peça a ajuda de Deus. E se ainda não conseguiu resolver as coisas, telefone, dê a cara e tenha intenção no seu coração de pagar as suas dívidas, as suas contas,
e Deus o vai ajudar. Nas reuniões também devemos ter cuidado com o perfume que nós usamos, que há perfumes que irritam e afastam a presença de Deus. Você diz, mas este pastor, este profeta é muito esquisito, se calhar é um pecado, mas eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso de ter tudo organizado e estruturado na minha vida em nome de Jesus. Porque uma religião é a pessoa lê a Bíblia, faz ali umas rasazinhas, umas oraçõezinhas, até se meus dízimos, as ofertas, mas não tem Deus na sua vida. E a Bíblia diz, olha, não extingais o Espírito. E eu preciso da pessoa do Espírito Santo de Deus na minha vida. Às vezes acordo esquisito, às vezes tenho sonhos, tenho isto, tenho aquilo, e então de manhã tenho logo que começar a orar. A orar para quê? Preciso da presença de Deus. A Bíblia diz que Deus nunca nos deixa, nem nunca nos abandona, mas precisamos da presença de Deus. E eu preciso da presença de Deus. Por isso é que todos os dias oro em línguas. A Bíblia diz em Judas 20, deixe-me só ir aqui o versículo bíblico, glória a Deus, em Judas 1:20 diz assim, mas vós, amados, edificando-vos ou fortalecendo-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé. Mas eu tenho uma fé fraca. Orando sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Sim, mas eu já orei ontem. Eu orei hoje de manhã. Orando é um ato contínuo. Já viu? A gente não bebe água. A gente não diz, eu bebi água. Eu orei. Eu bebo água continuamente ou regularmente. Ao pequeno almoço, logo quando me levantei, bebi um copo de água com sumo de limão. Quando estava a tomar o pequeno almoço, bebia um copo de água. E agora, não para mostrar, mas porque o meu corpo necessitava, bebi outra vez outro copo de água. Então, quando a Bíblia diz orando, é um ato contínuo. Precisamos de orar continuamente, orando no Espírito Santo. Precisamos de ter comunhão com o Espírito Santo de Deus regularmente. Diz que o que fala em língua estranha não fala aos homens. Pessoas dizem, mas eu já fui batizado no Espírito Santo e não falo em línguas. O que fala em língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, pois ninguém o entende, e em espírito fala de mistério. A pessoa diz, eu já recebi Jesus, mas não tenho Jesus. Então, se já recebeu Jesus, tem Jesus. Já foi batizado no Espírito Santo. A evidência da pessoa ser batizada no Espírito Santo é falar em línguas. Mas a pessoa ouve aquele pastor que fala muito bem, muito expressivo e diz que é batizado no Espírito Santo, mas não fala em línguas, que as línguas não é para hoje. E algumas as línguas é do diabo. Mas a Bíblia diz, Jesus diz, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. O apóstolo Paulo dizia assim, eu oro em línguas mais do que vós todos, glória a Deus. Então nós precisamos nos conservar no amor de Deus. E orar em línguas limpa o nosso interior, limpa o nosso coração, limpa a ansiedade, abre o nosso coração, para depois para a boa semente que é a palavra de Deus entrar dentro de nós. Porque é que nós, antes da reunião, sempre oramos aqui, eu e os meus colaboradores, pessoas diretas, 15, 20 minutos em línguas, pelo menos, para estarmos em espírito, glória a Deus. Porque precisamos da presença de Deus na nossa vida. Glória a Deus. Ainda ontem ia preparar parte da reunião e estava aflito. Porquê? Porque não tinha não tinha dinheiro. Não, dinheiro tenho, graças a Deus. Estava aflito, não tinha unção, não sentia unção, estava aflito, não sabia o que é que havia de falar. Claro que eu tenho montes de mensagens, mas a unção de Deus precisa de estar sobre a mensagem, porque aquilo não me diz nada se não tiver a unção de Deus. Há pessoas que editam livros, mas aquilo não tem unção, é palha. Mas é um livro evangélico, fala de versículos bíblicos, mas não tem unção.
E eu não sentia a unção de Deus, não tinha a presença do Espírito Santo que eu gosto de sentir. E então dobrei o joelho no meu sofá e disse: Senhor, ajuda-me, Senhor Santo Espírito, ajuda-me, que eu estou tramado por mim próprio, não consigo. Por mim próprio não consigo. E ajoelhei-me, dobrei-me, e logo a inspiração começou a vir, glória a Deus. Então buscar-me-eis e me acharei quando buscares de todo o coração. Há pessoas que têm feito perguntas a Deus. Deus não se esqueceu daquilo que você perguntou, mas já há o tempo certo para Deus responder. Deus não se esqueceu disso, mas eu lembro-me um bocado disso, tenho tanta coisa, tanta preocupação. Tu e depois logo me fazes lembrar que aí depois, quando estiver bem disposto, logo te digo. Nós somos humanos e pensamos que Deus age da mesma maneira. Mas, ao tempo certo, e não digo isto só para convencer as pessoas, mas no outro dia orar em espírito, na reunião de sexta-feira, Deus revelou isso no meu coração. Ao tempo certo para você dizer as coisas. Você e os seus filhos, havia coisas que tinha que dizer, mas há o tempo certo e a hora certa para dizer as coisas. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, há pessoas que têm problemas de artrose. Artrose é dor nos ossos, nas mãos, nas articulações. Receba o poder de Deus sobre si. Isabel, recebe também o poder de Deus sobre ti. Irmão, receba o poder de Deus sobre si. Então, como é que se recebe? Você que sabe que é para si, no seu coração, diga: isto é para mim, eu recebo. Porque se a água estiver aqui, imagine que alguém quer meter água na sua boca. Você precisa de abrir a boca. Abrir o seu coração para receber. E diz a Bíblia: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Mas antes de avançar mais um bocado, eu quero orar, eu podia orar sem dizer, mas quero orar Efésios 3, 14 a 21, glória a Deus. Aquilo que o apóstolo Paulo orou dirigido pelo Espírito Santo de Deus, e nós podemos e devemos orar também, esta oração poderosa. Falar o que Deus diz, declarar o que Deus diz. Há pessoas que oram, é orações de dúvida e estão a perder tempo. A nossa oração deve estar conectada ou ligada com a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo orou: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. E eu meditava nisto e ponho-me de joelhos perante o Pai. E meditava nisto e me ponho de joelhos perante o Pai. E meditava nisto e me ponho de joelhos perante o Pai. E meditava mais um bocadinho e tinha que ler as outras partes, mas me ponho de joelhos perante o Pai. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. Alguém diz: mas você repete-se tanto. Não sei mais nada, irmão, desculpe. Por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. Aqui há um segredo, há entendimento e há revelação. Todas as pessoas dobram os joelhos. Uns umas coisas, uns é o governo, outros é o partido deles, outros é a esposa, outros é o marido, outros filhos os pais, outros pais os filhos. Mas a Bíblia diz: por causa disto me ponho de joelhos perante o Pai. Não as circunstâncias, não há doença, o médico já disse que não tenho esperança, estou aqui numa depressão, estou aqui numa ansiedade. Por causa disso dobro os joelhos perante o Pai. Então o segredo é nós dobrarmos os joelhos do Pai. Pessoas vão a Fátima, dobram os joelhos e pagam procissões de andar de joelhos. O diabo um dia disse: olha, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E há cantores, há músicos que dobram os joelhos a Satanás. Mas a Bíblia diz, Jesus diz: por causa disto me dobro os joelhos perante o Pai. Então eu gosto e de livre vontade dobro os joelhos ao Pai. A enfermidade neste lugar dobra os joelhos do Pai. Do nosso Senhor Jesus Cristo e meu Pai também. O nosso Pai também. Glória a Deus.
Então lembre-se, toda a pessoa dobra os joelhos. Eu não dobro os joelhos a ninguém. Um dia vai dobrar. E por causa disto me dobro os joelhos perante o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo e meu Pai também, do qual toda a família, há uma grande família. Nós aqui estamos a ouvir a palavra de Deus e estamos conectados com o céu. E o céu está conectado conosco. E aqui está uma parte da família. Noutros lugares onde as pessoas estão reunidas em nome de Jesus com a presença do Espírito Santo, está outra parte da família, em todo o planeta Terra, mas não só no planeta Terra, mas também no planeta de Deus, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados e fortalecidos, com poder pelo Espírito no vosso homem interior. Nós somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Nós não somos carne, somos um ser espiritual, temos uma alma e habitamos dentro de um corpo. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu ventre ou do seu homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de estando arraigado e fundado em amor, fundado em Jesus, na palavra de Jesus, possais perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo. Diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dele, que ninguém conseguia dar o nosso Filho. Conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, excede toda a compreensão humana, toda a ciência, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. O Espírito Santo de Deus, neste dia, nos está enchendo de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente, já viu falar com a unção de Deus? É tão fácil. É tão fácil. É como se meter um peixe na água, ele nada. Se meter um peixe fora d'água, ele morre. Eu, com a unção de Deus, é como um peixe na água. Se a unção de Deus, olha, seca e morre. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. E nós precisamos de cultivar esse poder, orando em espírito, meditando na palavra, louvando a Deus e estando aqui juntos, porque Deus nunca chama ninguém para estar sozinho. Na minha casa, as minhas oraçõezinhas, o meu Deusinho, o meu videozinho, esteja junto com alguém ungido. Que há pessoas que dizem que são ungidas, mas Deus não ungiu. Anda com o tolo e serás tolo, anda com o sábio e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. E há pessoas que são afligidas, sabe porquê? Porque andam com pessoas que se dizem de Deus, mas Deus não os chamou. Não são ungidos por Deus. E em lugar dessas pessoas estar num sítio onde recebem bênção, não recebem bênção, recebem desbênção ou maldição. Porque Deus não chamou essas pessoas. Eu, como profeta de Deus, falo isto. E há pessoas que Deus chamou, foram ungidos por Deus, mas se desviaram do rumo de Deus. Então, gente, orai sem cessar. Orai, orai, orai. É um ato contínuo. Larga é a porta e espaçoso o caminho. Estreita é a porta e apertado o caminho. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, há pessoas que Deus chamou e que o coração também mudou e hoje se tornaram em lobos devoradores. E também há pessoas que antes eram lobos devoradores, e o coração delas mudou também. Então tudo tem a ver com o coração. Porquê é que a pessoa prega o Evangelho?
Será que é para interesse financeiro? Ele é o interesse da posição. Deus vê o nosso coração. E um dia todos nós vamos estar perante o Senhor. Então, homens e as pessoas e as congregações a gente pode enganar. Mas a Deus ninguém engana. E Deus parece que não faz nada. Sabe porquê que não faz nada? Pessoas interpretam mal a Deus. Eu vivo à minha maneira, sou vigarista, sou falcatrua, engano aqui as pessoas. Isto não me acontece nada. Sabe porquê? Deus está à espera que você se arrependa. E às vezes já anda 1 ano, 2 anos, 5 anos, e Deus traça um tempo sobre a sua vida. De repente vem a morte inesperada, vem um acidente, vem isto, vem aquilo, estão na brinca com Deus. E dizem, mas como é que é isto? Aquilo era um homem de Deus e pregava e aconteceu isto e aconteceu aquilo. Não se meta no fogo. Não se meta onde você não sabe. Jesus é sempre o Senhor e quer sempre o bem das pessoas. Mas Ele é Pai, é Rei, mas acima de tudo é o Senhor, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Glória a Deus. E Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que está vivo e opera em nós e por meio de nós. É esse, glória na Igreja, para todo o sempre. Amém. Podemos e devemos, muitas vezes, orar Efésios 3, 14 a 20. Isto foi o apóstolo Paulo que orou, mas foi o Espírito Santo de Deus que lhe revelou. Então andarão 2 juntos se não estiverem de acordo. A pessoa não pode andar juntos. Um anda diz uma coisa, outro diz outra. Sempre à batatada não podem andar juntos. 2 sócios, um diz, não, vamos abrir ali outra loja de roupa. Outro diz, não, vamos abrir uma empresa de gado. E começam a guerrear e a disputar. Chega uma altura que eles se dividem. Um homem diz uma coisa, a mulher diz outra, eu faço assim, os filhos têm que ser criados assim, e começam a andar à batatada e a discutir isto e aquilo, e a Bíblia diz, porventura andarão 2 juntos se não estiverem de acordo, então ter um alvo em comum. Um alvo não é o mais dinheiro, não é vamos fazer outro filho, pessoas dizem vamos fazer outro filho, porque o casal se unir. Se calhar a solução não é isso. Pode ter mais um filho ou não, se vocês quiserem. É a gente se ligar a Deus. Estarmos juntos com Deus. E Deus une o coração. A mulher será sempre mulher e o homem será sempre homem. A mulher tem as ideias dela, o homem tem as ideias dele, mas o Espírito Santo de Deus liga os dois para ser um. Glória a Deus. Eu nunca disse à minha mão esquerda, tu agora tens que ser a mão direita. E a mão direita, tu ouve bem, agora tens que ser a esquerda. Eu nunca fui dizer o meu nariz, assim, nariz, a partir de hoje tens que agarrar, mas já fui feito para cheirar. Não, tu estás errado, a partir de hoje tu tens que agarrar. E o nariz diz à mão assim, a partir de hoje, mão esquerda, tu tens que cheirar. Não, mas já foi feita para agarrar. Não, tu a partir de hoje tens que cheirar. E depois diz a boca para a mão, olha, a gente tem que comer. Já viste, sem a boca, como é que tu levavas os alimentos à boca? A comida, a bebida, isso e aquilo. Então a gente tem que todos comer. Todos temos que ser boca. E a mão diz, não, todos temos que ser mão. E a mão, para se defender, diz assim, se eu não existisse, como é que tu agarravas a comida? E a boca diz, eu punha lá a boca e agarrava o bife. Então, no corpo de Cristo, na família, existem diversos dons. Mas o corpo só é concluído com os diversos dons. Até os olhos dizem, e se não fosse eu? Os olhos também se evidenciam. E eu? Se não fosse eu, tu não vias onde é que estava a carne. Andavas de boca aberta, mas não comias nada. E depois oram todos juntos, os olhos, o nariz, a boca, a mão esquerda e a mão direita e os outros membros, e oram todos juntos e estão construindo e edificando algo em comum. O mesmo é numa comunidade, numa família, em todo o lugar.
Então lembre-se do corpo estar criado, não é só boca, não é só dentes, não é só nariz. O nariz é bom. Eu tenho um nariz muito apurado, consigo detectar os cheiros. E nas reuniões não devemos trazer perfumes agressivos. Os olhos, glória a Deus. Às vezes meus olhos ficam cansados, imponho as mãos sobre os meus olhos em nome de Jesus e declaro vida e saúde sobre os meus olhos. O Senhor ajuda e recupera os meus olhos em nome de Jesus. Então, em tudo, nós devemos viver com fé, declarando aquilo que Deus diz. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as bênçãos. Oh, Deus, ajuda. Oh, Senhor, ajuda-me. Oh, Senhor, se for da tua vontade, cura-me. Diz a Bíblia que Deus já abençoou com todas as bênçãos. Dizermos o que Deus diz. Falarmos o que Deus diz. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Então eu preciso de me pôr de acordo com Deus, meditando na palavra, orando em espírito, ouvindo homens de Deus ungidos e me alinhar com Deus. Senão Deus diz, eu sou hoje. Ai, Deus já não curou hoje, Deus já não curou hoje. E eu ontem pensei uma coisa. Meus meninos e meus amigos e senhores pastores, se Deus não curou hoje, quando se você estiver doente, não faça nenhuma oração a Deus, por favor. Não te faça contrariar. Faça oração lá ao seu médico do centro de saúde, o seu médico lá do seu seguro, o seu especialista. Não faça oração a Deus. Porque segundo você diz, Deus não cura hoje. Então a nossa fé deve ser fundamentada em Deus. Quando se trata de dízimos e de ofertas, a Bíblia diz, Jesus diz, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Não, mas Deus disse agora para guardar o dízimo, para comprar um carro e trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E o que é a casa do tesouro? É o lugar onde somos alimentados espiritualmente. A Bíblia diz, dar-te os tesouros da escuridade e riqueza em dor, revelação da palavra de Deus. Há pessoas que têm dinheiro, mas não têm os tesouros. Dar-te os tesouros da escuridade e riqueza encobertas. Revelação da palavra viva de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade não é só ler a Bíblia. É ter revelação e entendimento da Bíblia. Então, começa a orar Efésios 3, 14 a 19. Aquilo que eu orei há pouco. Enquanto ouvimos a palavra de Deus, alguém tem pontadas na cabeça do lado direito. Jesus curou-os. O Jesus que eu prego curou-os. A unção que eu estou curou-os. Receba com fé em nome de Jesus a cura da sua mente. A toda a pontada está secando desde a raiz em nome de Jesus e desfrute de saúde divina em nome de Jesus. Oh, diz a Bíblia que são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo. Estamos ouvindo a palavra viva de Deus, que são vida para os que as acham e saúde para todo o seu corpo, em nome de Jesus. Falarmos o que Deus diz. Irmão, eu vou orar para, se for da vontade de Deus, Deus o curar. Mas que oração é essa, senhor pastor? Que oração é esta, senhor apóstolo? Mas às vezes oramos e pessoas não são curadas. Alinhe-se com Jesus. Alinhe-se com a palavra viva de Deus.
Isaías 53, versículo 4 a 5. Sabe, quando a pessoa vai às finanças, ou a tratar qualquer coisa, e o artigo tal diz, o artigo tal, à luz do artigo tal, mas não lê o artigo tal. Para as pessoas não ficarem esclarecidas. Então, à luz do artigo de Isaías 53, versículo 4 e 5, diz, podia dizer, à luz do artigo Isaías 53, mas lê o artigo, para as pessoas terem entendimento. Por isso, antes liam as Bíblias em latim, pessoas têm a Bíblia, mas leem só parte da Bíblia e tiram a Bíblia do contexto. E como alguém dizia, tirar a Bíblia, tirar os versículos do contexto se torna um pretexto ou às vezes uma heresia. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. A gente precisamos nos renovar a cada dia. E as nossas dores levou sobre si. Então, se alguém já pagou o preço, pessoas dizem, é a minha asma. E um pastor uma vez brincava e dizia, então é sua, fique com ela. É a minha artrite, então é sua. Que eu saiba, Jesus já pagou o preço. Então, era a artrite que o diabo queria pôr em si, mas você rejeita em nome de Jesus. Não diz, Senhor, tira-me. Não. Você toma posse da verdade. Verdadeiramente Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Mas ainda me dói. E todas as minhas dores Jesus levou sobre si. Então, mas ainda tem que ter dores. O que é que Jesus diz aqui? E as nossas dores levou sobre si. Isaías, por fazer a vontade de Deus, o diabo foi tão chateado, hoje não precisamos de acontecer isso, foi cerrado ao meio pelo ímpio Manassés. Já viu? Hoje, mas Isaías estava e foi cerrado ao meio o quê? O corpo dele. O espírito e a alma estão vivos, estão com Deus. E você um dia no céu vai ver. Levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus, oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões. E moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz, o que é paz? É a saúde divina. Paz é você não viver em depressão. A ansiedade, ai que grande preocupação. Isto, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu uma vez, quando dava reunião em Lisboa, dava reunião familiar na casa de uma pessoa, tínhamos 4 ou 5 pessoas literalmente, mas não importa o número de pessoas, importa é se Deus está, glória a Deus, aqui temos milhares, é diferente, mas Deus estava lá da mesma maneira. E o neto de uma senhora, vó, vais lá à igreja, querem ter tirado 10% da reforma e não sei o quê, isto e aquilo, e era contra, sabe porque é que era contra? Ele queria dinheirinho para ele, mas aqui ninguém nos ouve. E onde a avó estava doente, ia morrer, ele não acreditava em Deus e falava mal das coisas de Deus. Quem é que foi recorrer ao sábado? O irmão João Silva, a minha pessoa, não acredita, mas vinha de praça, que a avó queria que eu orasse por ela. E então veio de praça e diz que não queria tomar os medicamentos. Eu aconselhei-te a tomar os medicamentos. Oramos pelos medicamentos em nome de Jesus. Impus as mãos em nome de Jesus. E continuamos semana após semana, mês após mês, ainda vários anos, a falar a palavra de Deus lá. E no sábado eu me lembro que antes daquilo tinha meditado na palavra de Deus. Ninguém pode dar aquilo que não tem. Nós nos esgotamos e precisamos nos encher da palavra. Às vezes nós deitamos bem e depois às vezes parece que acordamos cansados e desgastados mais e ter mais entendimento sobre isso, porque é que às vezes a gente se deita, descansa, mas no outro dia acordamos às vezes esquisitos e não sei o quê. De certeza que nós nos gastamos durante a noite.
Eu peço o Espírito Santo de Deus que me dê mais entendimento para a minha vida e depois também para transmitir às outras pessoas. Eu podia dar aqui um estudo, uma teoria e ver na internet. Não, mas já não vivo assim. Então peço ajuda do Espírito Santo de Deus, entendimento do Espírito Santo de Deus, agora estou orando para que Ele me revele, para ajudar a minha vida, das pessoas que estão próximo de mim e daqueles que creiam em mim em nome de Jesus, que há pessoas que não creiam. Mas, glória a Deus, Jesus crê. E a gente tem que saber quem somos em Cristo e o que Deus já fez por nós. Às vezes pessoas que não me veem durante algum tempo dizem: você está um bocadinho mais gordo. Outro diz: você está um bocadinho mais magro. Mas eu tenho um conta quilómetros. Ou seja, uma balança que quase todos os dias me pesa. Em hoje me pesei 77,5 kg. E quando me diz: estás mais gordo, eu sei quanto é que passa. É como uma pessoa vai no carro e diz: tu és muito rápido. A pessoa olha para o conta quilómetros e sabe como é que vai. Então a gente deve saber quem somos em Cristo também. Perdão. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. Mas és nova criatura o quê? Então no outro dia chateaste e gritaste. Se alguém está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis tudo se fez de novo. Posso todas as coisas naquele que fosses o quê? Então tu andas com receio disto e daquilo e andas a dizer que podes todas as coisas naquele que te fortalece. Isso não é bem assim. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E digo fraco, eu sou forte. A pessoa ainda está fraca, mas declarar aquilo que Deus diz. A pessoa pode ainda estar doente, mas começa a meditar na palavra. Começa a declarar a palavra de Deus. Mas eu quero ser logo curado. Ouça lá. Há curas instantâneas e curas progressivas. Imagina uma pessoa que está a tomar o comprimido da tensão arterial. Aquilo é uma caixa normalmente é 28 comprimidos. E a pessoa toma hoje um, amanhã outro, no outro dia vai tomando, e a pessoa diz: é para tomar, ir tomando. E tomo quantos dias? Às vezes já há pessoas que tomam a vida inteira. A pessoa diz: então, mas isto não fica logo bem. Eu tenho aqui uma ideia. Ponho 28 comprimidos dentro de um coisinho de água, desfaço e bebo tudo. Não é assim. Então, da palavra de Deus também não é assim. A gente vamos nos alimentando. É vida para os casais e saúde para todo o seu corpo. Assim como a pessoa vai ao médico, toma um medicamento e supostamente o medicamento é para fazer bem e você vai tomando regularmente conforme o médico disse. Então, o médico, que é Jesus, diz para nós nos alimentarmos da palavra viva de Deus, falarmos o que Deus diz. E eu declaro um bocadinho hoje, verdadeiramente, Ele tomou sobre si todas as minhas enfermidades. E depois no outro dia eu habito no teu esconderijo, à tua sombra eu descanso. E vou-me alimentando da palavra. Não é, à noite faço uma rezazinha, faz o quê? Disse, como é que você pode ter Deus na sua vida só com 30 segundos? A pessoa para receber o salário ao fim do mês tem que trabalhar todos os dias. Hoje não me apetece. Então, se a gente quer a presença de Deus na nossa vida, precisamos ter comunhão com Deus, orar e ouvir homens de Deus ungidos. Pessoas estão uma semana, 2, 3, sem ouvir a palavra de Deus, ficam que nem carapaus secos. E nós precisamos de ser ungidos. Já viu, Moisés tinha uma vara. Não é uma coisa assim, uma vara grande. Isto podia ser um pauzinho, um palito. Ele levantava a vara, Deus abriu o mar. Você experimente quantas varas apanhar uma vara e levantar a ver se abre ali o mar ou um rio. Então a vara precisa de ser ungida. A nossa vida, as nossas palavras precisam de ser ungidas. E que é que unge o Espírito Santo de Deus. Nós podemos e devemos impor as mãos sobre as pessoas. Mas a unção do Espírito Santo de Deus é que nos ajuda. Irmãos, tudo medite, faça isto. Lembre-se também uma coisa, 2 Coríntios 3, 4 a 6. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Como é que comecei a confiar em Deus? Por causa de Cristo. Não que sejamos capazes ou capacitados por nós próprios de pensar alguma coisa. Eu tive aqui minha ideia.
Eu vou fazer isto, vou fazer aquilo, é o meu trabalho, o meu esforço. Já viu, dízimo é gratidão, não é pagamento. Abraão honrou Melquisedeque, rei de Salém, com os dízimos. Não foi um pagamento, foi uma gratidão. E Melquisedeque abençoou Abraão. Glória a Deus. Não que sejamos capazes por nós próprios de pensar alguma coisa como de nós mesmos. Mas a nossa capacidade vem de Deus. Deus nos deu capacidade, o qual nos fez também capazes. Mas eu não consigo. Deus me fez capaz. Mas Deus me fez capaz. Não é nós próprios. Havia um rapaz, uma vez que à escola era burro. Passava os outros já na 4ª classe, ele sempre na 1ª. E um dia um pastor disse: quem quiser receber sabedoria divina, venha aqui à frente. E o moço, que era gozado lá na igreja por todos, que não devia de ser, foi à frente. E o pastor, e depois disse: mas eu não o chamei assim. Mas eu quero receber sabedoria. E as pessoas todas riram, mas ele foi com fé. Ele foi com fé, os outros riam, gozavam. Tu o que é que tu foste lá fazer? Então vai receber alguma coisa. Mas ele foi com fé, assim por todos os outros. Ele não se conseguia concentrar para estudar. Deus o ungiu. E ele começou a passar ano após ano, até às vezes passava 2 anos, num ano passava 2 vezes. E aquilo que ele perdeu durante anos, as outras classes conseguiu recuperar e tornou-se o melhor aluno lá na aula e na escola. O qual nos fez também capazes, capacitados. E até diz de ser ministro. Nós somos ministros, somos anunciadores. Ministro do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata e o Espírito vivifica. E diz a Bíblia em Romanos 8:2, porque a lei do Espírito de vida, que é do Espírito Santo de Deus, em Cristo Jesus me livrou. Deus me livrou da lei, estamos libertos da lei, do pecado e também da morte. Estamos libertos da lei, do pecado e também da morte. Estamos libertos da lei. Eu vou pedir à Karina que traga aqui a Santa Ceia. Estamos libertos da lei, do pecado e também da morte. Glória a Deus. E tudo por causa de Jesus. Em Filipenses, chega mais aqui. Chega um pouquinho mais. Em Filipenses diz que o meu Deus, segundo as riquezas dele, durante a semana, orei muito esta oração. Supra as nossas necessidades. Então, todos os dias nós temos necessidades de uma coisa ou de outra. Então, diga a Deus, declara a Deus que Ele supre todas as nossas necessidades. E Deus supre as nossas necessidades. Um dia havia um homem de Deus inglês chamado George Muller. E Deus o impulsionou para construir, não foi instantâneo, foi ao longo dos anos, para ajudar órfãos. E ele construiu um orfanato de órfãos para 10.000 órfãos. Já viu o que é? Ajudar uma pessoa, já trazer uma pessoa a ajudar uma pessoa já é bom. A ti 2, a ti 3, a ti 4. Epá, já o orçamento, e depois comprar roupa, comprar comida, comprar shampoo, educação, chatear-se com eles, guerrear, ajudar, disciplinar. Já viu o trabalhão que isso dá? Já cuidar um filho ou 2... com o devido amor já dá trabalho, imagino que é 10.000 pessoas. Só com Deus. E um dia, podes ir distribuindo Santa Ceia às pessoas, obrigado. E um dia, os miúdos precisavam de comer. Ele não disse, olha, comeram ontem, hoje não coma. Não, os miúdos precisavam de comer. Ele sentou todos lá na sala e disse, vamos agradecer a Deus pela comida. Mas agradecer a Deus, quando a gente tem ali bifes para comer picanha, é fácil fazer uma oração. Obrigado, Senhor, pela comida. E já está o cheiro da comida. Todo junto com a oração termina. Que é para comer, a beber os sumos, a beber isto, a beber umas batatas fritas, aquilo tudo. Senhor, é tão bom. Que a oração termine depressa, Senhor. Porque a gente tem fome. Mas eles não tinham comida. E ele
pôs lá os miúdos, ele e os miúdos já a agradecer a Deus pela comida. Já viu? Já estava a pôr os miúdos a confiarem no Senhor. E dali a bocado bate alguém à porta, trazia montes de pão. Era um padeiro que durante a noite o Espírito Santo de Deus tinha incomodado para fazer pão. E fez pão, 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 a noite inteira para dar às 1000 crianças. Entrou, foi entrando com os carros, foi despejando o pão, entregando o pão, como se isso não bastasse. Dali a bocado vão um leiteiro com montes de leite, montes de litros de leite, e supriu as necessidades das crianças. Glória a Deus. O meu Deus, segundo as suas riquezas, supra as nossas necessidades. Glória a Deus. E agradeceu. A gente deve ter um coração de grato. Ele diz, oh Deus, agora fiz aqui o orfanato e agora as crianças precisam de comida e não sei o quê, como é que é, se for da tua vontade passam fome. Ele não orou isso. Simplesmente agradeceu a Deus pela comida. Então hoje vamos tomar Santa Ceia também em agradecimento. O apóstolo Paulo disse, olha, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, que isto é o meu corpo que é repartido por vós, tomar em gratidão. Se alguém ainda não convidou Jesus a entrar na sua vida, no seu coração, a pessoa diz, ore por mim, para minhas finanças, para a minha cura, e o seu coração. Já entregou o seu coração a Jesus? Já convidou Jesus a entrar na sua vida? Não é só ouvir as minhas mensagens para ser curado, ser ajudado. Já abriu o seu coração para Jesus? Sim, já abri. E porquê é que troca a política por Jesus? Estar lá em casa acomodado por Jesus? E diz que Deus sabe tudo e o seu filho por Jesus? Então quem ama mais o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim? Está a ver? Você lá no seu trabalho diz, olha, patrona, pude vir, porque sabe, precisa estar a dormir mais um bocado, a meu filho, a minha filha. Mas Deus compreende, não seja tolo, irmão. O diabo tenta roubar a unção de Deus da nossa vida. Põe às vezes coisas legítimas, mas a prioridade é o reino de Deus, é Jesus. As pessoas dizem, mas sabe, este mês eu não vou semear o dízimo, porque isto e aquilo. Eu vou ajudar ali uma pessoa. Mas Deus diz, olha, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. É bíblico ajudar pessoas, mas os dízimos é para trazer onde somos alimentados espiritual. Mas Deus disse, Deus nunca diz nada diferente da palavra. Deus falou comigo e teve um sonho com a minha mãe, com a minha avó, que já partiu da terra, ou já morreu. Deus nunca fala consigo através disso. Muitos desses sonhos são do inimigo, do diabo. Mas acendi lá umas velas e umas missas de sétimo dia, isso atrai demónios. Fuja disso. E há pessoas que têm dor no corpo, sabe porquê? Porque andam na idolatria. É tempo de você se arrepender e dizer a Deus, eu me arrependo, e essas dores do seu corpo saiam. Não é só ministrar pelos dons do Espírito Santo. Você tem que se arrepender e mudar de atitude. Porque a vida na terra é uma passagem, glória a Deus. Vamos agarrar no pão e no vinho, em nome de Jesus. Oh, pão, vamos comer pão, pão. Pão é Jesus. Oh, a vida de Jesus. A vida de Jesus, o corpo de Jesus. Por isso é que Deus renova as nossas forças. Por isso é que podemos viver com saúde divina. Nada mais importante do que isto, a presença de Deus na nossa vida, o pão. Oh, pão, o pão. Tomai o pão. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Precisamos de comer o pão continuamente. Isto é sumo de uva, alguns tomam sumo de uva, outros vinho, não tem problema. Mas Jesus derramou sangue por nós, pagando o nosso preço. Tome, beba o sangue. Claro que é sumo de uva na mesma, mas no mundo do Espírito é o sangue de Jesus. Para que você e eu possamos viver em saúde divina. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades. O sangue que Jesus derramou. O corpo que Jesus levou todos os nossos pecados. É como se no mundo do Espírito Jesus estar a derramar sangue por si.
a coroa de espinhos, Jesus levou a maldição. Há pessoas que dizem, mas agora tem que se libertar da maldição. Então já recebeu Jesus. Então está livre da maldição hereditária. Mas tem que ser quebrado. Então, mas recebeu Jesus ou não recebeu? Jesus pagou o preço ou não pagou? Então se tem que quebrar maldições hereditárias, até que nível? Leva até Adão e Eva, vai quebrando as maldições. Então Cristo nos resgatou da maldição da lei. Se antes o seu pai era uma pessoa bêbada, você hoje não é bêbado, é uma nova criatura. Se a sua mãe tinha tendências para AVCs, você hoje não tem AVCs. Tem vida com abundância. Se a sua mãe era chata, você hoje não é chata. Chata é gordinha. Não, estou a brincar. Se você era chata, a sua mãe era chata, você hoje não é chata. Se o seu pai tinha isto, tinha aquilo, você hoje é uma nova criatura. Então, o vinho, símbolo do seu sangue. Glória a Deus. Vida em nós. Saúde divina. Estamos livres de toda a doença, toda a enfermidade, toda a palavra negativa em nome de Jesus. É Ele que perdoa todas as nossas iniquidades e sara todas as nossas enfermidades em nome de Jesus. Que redime a nossa vida da perdição e nos coroa de benignidade e de misericórdia. Então louvamos e agradecemos a Deus em nome de Jesus. Porque a sua palavra nunca volta para Ele vazia em nome de Jesus. Amém. Amém. E antes de terminarmos a reunião, Isabel agora vai falar acerca de uma palavra de finanças, algo que ela tiver no coração dela, e vamos ouvir esta palavra de Deus ungida. A pessoa diz, mas as senhoras não podem pregar. Se calhar a sua. Porque nem é ungida, não tem comunhão com Deus. Então você é que é ungido. A Bíblia diz que Deus deu uns para apóstolos e dá uns, não diz homens nem mulheres, é pessoas. Então Deus precisa de pessoas disponíveis. Homens, claro que eu uma vez numa das igrejas de uma reunião punha uma miúda a falar acerca de finanças. E eu disse a um dos meus pastores, não ponham uma miúda a falar de finanças para pessoas adultas. Então, pessoas adultas já trabalham, têm a responsabilidade da família, cuidar da família. E vai uma miúda pequenina a dizer como é que se faz. Mas está a falar a palavra de Deus. Tudo bem. Fala a palavra de Deus. Mas também precisamos da maturidade da vida. E quando em determinados lugares no Brasil põem miúdos a falar, por trás são impulsionados e tipo teatro para falar, e as pessoas pagam $3.000, 4.000, não sei o quê, mais $1.000, e aquilo é um jogo por trás só para enganar pessoas. E as pessoas vão nisso. Então Jesus nunca pregou antes dos 33 anos de idade. Não quer dizer que a gente tenha que ter 33 anos de idade. Fala de maturidade. E como é que pessoas desungidas e tudo mais vão na emoção e na cantiga? A gente tem que ser guiados pelo Espírito Santo. Então, vamos ouvir a palavra e depois Isabel deseja boa semana e termina a reunião em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Faz-se. Glória a Deus. Glória a Deus. Então eu quero compartilhar um pouco acerca de prosperidade financeira bíblica. Amém. Porque há prosperidade financeira no mundo, mas se nós somos filhos de Deus, com certeza queremos participar nas coisas de Deus à maneira de Deus, não é? Portanto, e a palavra de Deus nos diz que o nosso Pai querido quer que nós prosperemos em todas as áreas da nossa vida. Então, se Ele quer que nós prosperemos em todas as áreas da nossa vida, Ele não quer que os seus filhos tenham falta de nada, mas que tenham em abundância para ajudar outras pessoas. Amém? Nós podemos ter até muitos conceitos do mundo, há livros nas bibliotecas de como prosperar. E até eu acredito até que não seja errado ler, porque são pessoas que atingiram a prosperidade financeira com métodos que funcionam. Porque se funcionou para a vida deles, também funcionam com certeza para os outros. Mas nós somos filhos de Deus. Então, por isso é que eu digo prosperidade financeira bíblica. A palavra de Deus, desde Gênesis a Apocalipse, fala de finanças.
Sei que há pessoas que podem ficar escandalizados com isso, mas não tem que ficar escandalizado. A palavra de Deus fala em finanças e nós, como filhos de Deus, o que é que devemos de fazer? Não é só chegar aqui, pegar numa semente, não é? Que é, pronto, dinheiro, aquilo que nós recebemos, e semearmos e pronto. E Deus multiplica e tal. Se nós realmente queremos crescer no entendimento, sermos consistentes nessa área para podermos ajudar os outros, não é? Deveríamos procurar na palavra de Deus, que é a Bíblia, que é Jesus, todos os versículos, todas as passagens que falam acerca de finanças, de prosperidade. Para quê? Para aumentarmos o nosso entendimento. Para aumentarmos o nosso entendimento e para nós dependermos ainda mais de Deus, porque a diferença está aí. Nós dependermos do Senhor. Quem que acredita que tudo aquilo que nós temos vem dele? Amém? Tudo o que nós temos vem dele. E quem acredita que aquilo que nós lhe entregamos nas suas mãos ele multiplica? Também todos acreditam aqui. Amém? Vamos ver aqui numa passagem, aqui está um capítulo que fala de finanças do princípio ao fim, mas eu não vou lê-lo completamente, só vou ler uns quantos versículos. 2 Coríntios 9:6, que diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia em abundância se fará. Toda a gente sabe que quem quiser semear muito, quem quiser colher muito, tem que semear muito. Amém? Toda a gente sabe isso. Isso acontece nos terrenos. Mas será que toda a gente sabe que um semeia, outro rega, mas só Deus dá o crescimento? Aí está a diferença. Só Deus dá o crescimento. Nós podemos ter uma semente muito boa, um terreno muito bom, um ambiente todo propício, mas Deus é que dá o crescimento. E aí está a diferença do filho que é prosperado na Bíblia, na palavra de Deus, firme na palavra de Deus. Amém? A diferença é que nós acreditamos que é Deus que dá o crescimento, é Deus que multiplica. Eu estava-me a lembrar do Isaac no tempo de fome. Deus disse a Isaac: semeia, e a terra estava seca. Mas ele fez o que Deus disse, contra toda a lógica. E eu quero é que nós cada vez mais compreendamos esta parte, além da lógica, além dos princípios das leis que funcionam, que são universais, além de tudo isso, há um Pai que está acima de tudo isso e que nos pode dar muito mais abundantemente, além daquilo que pensamos ou imaginamos. Além da lógica. Nós não devemos ser guiados pela lógica, mas guiados pelo Espírito. É isso que eu quero dizer. Eu quero incentivar a todos nós a aumentarmos o nosso entendimento acerca das finanças na Bíblia, para nós recebermos para além da lógica. O terreno até pode estar seco, até pode não chover, a semente até pode não ser de boa qualidade, mas vamos confiar que o nosso Deus, além de tudo o resto, nos vai guiar. Nós temos que estar sensíveis à sua voz, sensíveis àquilo que Ele nos quer falar. Senhor, abre-nos os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, para nós compreendermos cada oportunidade que Tu estás a colocar diante de nós, a nos querer ensinar coisas, para podermos receber as Tuas bênçãos e para podermos ser canal para outros. Aqui diz no versículo 7, cada um contribua segundo propôs no seu coração. Não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Cada pessoa coopere conforme tiver proposto em seu coração. Isto é muito importante. Não com pesar ou por constrangimento, pois Deus ama o doador que contribui com alegria. Então nós vamos hoje contribuir
para a obra de Deus, para o reino de Deus, com alegria. Aí está o propósito diferente das pessoas do mundo. O nosso primeiro propósito é o reino de Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então tudo o resto, as coisas materiais também, nos serão acrescentadas. Então vamos pegar na nossa semente, vamos semear. E eu vou-me despedir do pessoal aí. Desculpem lá que eu não gosto nada de câmaras. Todas as pessoas que me conhecem sabem que eu não gosto de falar para câmaras. Eu sei que vocês estão aí do outro lado, mas desculpem. Eu sou assim, mas Deus está-me a mudar para eu ser diferente. Que Deus vos abençoe. Podem semear também. Está aí o IBAN. Que Deus vos abençoe, que multiplique a graça sobre vós, que multiplique a abundância sobre vós, sobre a vossa família. Esta família vos saúda com a paz de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém.